Fala galera, sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje vamos entrar no mundo das abelhas, esses insetos pequenos, mas que são incrivelmente importantes para o planeta. Você sabia que as abelhas são responsáveis por quase um terço de tudo que comemos? Isso mesmo. Elas têm superpoderes, habilidades incríveis e curiosidades que vão te surpreender. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e se prepara, porque aqui vão 10 curiosidades impressionantes sobre as abelhas. Bora lá! Curiosidade 1. Abelhas. As grandes polinizadoras. Você sabia que as abelhas são responsáveis por polinizar cerca de 70% das plantas que alimentam os humanos? Elas fazem isso ao voarem de flor em flor, levando o pólen e garantindo a reprodução das plantas. Sem elas, frutas como maçãs, melancias e até amêndoas seriam muito mais raras e caras. As abelhas são verdadeiros heróis da natureza. E ao contrário do que muita gente pensa, elas não fazem isso para nos ajudar, mas sim para produzir seu alimento favorito, o mel. Curiosidade 2. Abelhas comunicam através da dança. As abelhas têm um jeito peculiar de se comunicar. Elas fazem algo chamado dança da cauda, ou dança das abelhas. Esse movimento é como um mapa que mostra para as outras abelhas a localização exata de flores ricas em néctar e pólen. Elas dançam literalmente para informar a direção, a distância e até a quantidade de alimento que encontraram. Parece surreal, mas as abelhas conseguem se comunicar com precisão, apenas dançando. Um sistema único e super eficaz que a natureza desenvolveu. Curiosidade 3. A vida de uma abelha operária é muito curta. Enquanto a abelha rainha pode viver até 5 anos, as operárias, que são aquelas que saem para polinizar e recolher néctar, têm uma vida bem mais curta. No verão, por exemplo, a média de vida de uma operária é de apenas 6 semanas. Durante esse tempo, elas trabalham sem parar, construindo e protegendo a colmeia, cuidando das larvas e, claro, coletando néctar. Uma vida intensa e curta, dedicada ao bem-estar da colmeia. Curiosidade 4. Abelhas têm uma memória de localização incrível. Outro fato impressionante é a capacidade das abelhas de memorizar o caminho até suas flores preferidas e de volta à colmeia. Isso é ainda mais impressionante quando você considera que elas podem voar até 5 quilômetros de distância da colmeia para buscar alimento. E para ajudar nessa localização, elas usam o sol como bússola. Mesmo em dias nublados, as abelhas conseguem se orientar através da polarização da luz solar. Curiosidade 5. Elas têm 5 olhos. Isso mesmo, você não ouviu errado. As abelhas têm 5 olhos. 2 olhos compostos que permitem que enxerguem em várias direções ao mesmo tempo, e 3 olhos simples na parte superior da cabeça, que ajudam a detectar luz e a distinguir o que é dia e o que é noite. Com essa combinação de visão, elas conseguem voar com precisão e localizar as flores mesmo em condições de pouca luz. É quase como se elas tivessem um radar embutido. Curiosidade 6. Abelhas produzem mel há milhões de anos. As abelhas já produzem mel há pelo menos 150 milhões de anos. A produção de mel é tão antiga que existem registros fósseis que comprovam isso. E, desde que o ser humano descobriu o mel, ele passou a ser utilizado como alimento e até como medicamento natural, pelas suas propriedades antibacterianas e curativas. Dá para acreditar que algo que existe há tanto tempo continua sendo tão importante até hoje? Curiosidade 7. Abelhas têm um olfato superpoderoso. As abelhas têm um olfato incrível, muito mais sensível do que o nosso. Elas conseguem identificar uma flor a mais de 1 quilômetro de distância, apenas pelo cheiro. E esse olfato super apurado não serve só para buscar alimento. Dentro da colmeia, elas também conseguem reconhecer o cheiro das larvas e de outras abelhas. Até mesmo as abelhas guardiãs, que defendem a colmeia, usam o olfato para reconhecer ameaças e invasores. Curiosidade 8. Abelhas produzem própolis. Além do mel, as abelhas produzem uma substância chamada própolis, que tem uma função essencial para a colmeia. O própolis é uma espécie de cimento natural, feito a partir de resinas que as abelhas coletam nas plantas. Elas usam essa substância para selar buracos na colmeia, protegendo-a de invasores e bactérias. E para nós,
O própolis é um poderoso aliado na saúde, sendo usado como antisséptico, antifúngico e antibacteriano. Curiosidade 9. Abelhas são incríveis na organização social. A colmeia é um exemplo perfeito de organização e trabalho em equipe. Cada abelha tem uma função específica. Algumas cuidam das larvas, outras limpam a colmeia, algumas protegem a entrada e, claro, as operárias saem em busca de néctar. E toda essa organização é comandada pela abelha rainha, que é a única fêmea fértil e põe milhares de ovos para manter a colmeia em funcionamento. A vida na colmeia é um verdadeiro exemplo de cooperação. Curiosidade 10. Abelhas estão em risco de extinção. Infelizmente, para fechar a lista, temos uma curiosidade triste, mas importante. As abelhas estão em risco de extinção. A perda de habitat, o uso de pesticidas e as mudanças climáticas estão fazendo com que as populações de abelhas diminuam em várias partes do mundo. Isso é preocupante, pois, como vimos, elas são essenciais para a polinização de muitas plantas. Proteger as abelhas é essencial para manter o equilíbrio da natureza e, claro, a nossa própria sobrevivência. E aí, gostou de conhecer essas curiosidades incríveis sobre as abelhas? Esses pequenos insetos têm um papel gigantesco no planeta, e entender mais sobre elas nos ajuda a valorizar e proteger a natureza. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos para espalhar essa mensagem. E claro, se inscreve no canal para mais curiosidades como essas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!